Continuando a live anterior sobre a análise psicológica do suicídio, que eu citei como exemplo o escritor Pedro Nava, que cometeu suicídio já com a idade avançada de 80 anos. Eu que tenho quase todos os livros publicados por ele, percebi sinais, até de livros escritos por ele há tempos atrás, comprovando que a tendência suicida não é repentina, é que vários títulos de suas obras demonstram uma relação com a morte. Por exemplo, ele tem um título do livro que é Baú dos Ossos. Depois ele tem um título de outro livro dele que é Sírio Perfeito. Depois ele tem um livro chamado Galo das Trevas. Ele demonstra aí, nesses títulos desses livros, nos seus escritos, também uma nostalgia do passado, muito perfeito, uma sensibilidade aguçada, típica de uma pessoa hipersensível. Aqui na Bahia tivemos um caso de um professor, há anos atrás, professor de destaque, professor que eu não citaria o nome, que a família na época procurou abafar a causa da morte, professor universitário, aparentemente uma pessoa calma, apesar de apresentar, depois que eu pesquisei um pouco sobre a sua personalidade, alguns traços neuróticos, que, ao tomar conhecimento de uma doença grave que se fala, que ele tomou conhecimento de ter uma doença grave, isso seria motivação deste professor ter se atirado do viaduto e morreu de uma queda através do suicídio do seu próprio ato. Ele era uma pessoa equilibrada, bem casado, aí no caso a motivação deste suicídio, que vinha provavelmente se construindo lentamente, como a maioria dos suicídios, foi a idade avançada que ele tinha, já era idoso, 70 anos, mais ou menos. Ao descobrir a doença grave do câncer, e ele preferiu antecipar a sua morte, de que empreendeu um tratamento de cura. Você vê, a notícia de uma doença grave também é fator desencadeante para pessoas com tendência suicida, a notícia de uma doença grave. Mas, na análise psicológica do suicídio, o suicida, o depressivo, o indivíduo bipolar, o psicótico maníaco depressivo, se não houver um tratamento dele por um médico, através de medicação, ele poderá cometer um suicídio, desde que surja um fator desencadeante. Geralmente o suicídio é realizado
através de um fator desencadeante. Há casos também de suicídio na literatura universal por influência da mídia. Por exemplo, o caso do livro do poeta Goethe, Memórias do Jovem Werther, que no final do romance, um amor não correspondido pelo personagem principal do romance motivou num suicídio através de uma pistola. Como a divulgação desse livro, que teve uma vendagem muito grande na Europa na época de Goethe, fez com que muitos jovens que passaram por esta fase de decepção amorosa se identificassem com o personagem do escritor e cometesse suicídio. Aí uma influência também aí no caso da mídia do social para a realização do suicídio. Então, há vários fatores que motivam o suicídio. Eu citei esses principais fatores, mas uma coisa é característico no suicida. Não é uma coisa de repente. Nem sempre o fator desencadeante, como a perda financeira, como uma doença grave, é causa principal do suicídio. Às vezes são motivos inconscientes, além da próprio caso de um bipolar não tratado, que pode cometer o suicídio desde que surja uma causa desencadeante. Porque o suicídio também pode ser, como eu disse na primeira parte da minha palestra, pode ser desencadeada, pode ser motivado por uma falta de religião. Por isso a importância de uma religião para pôr freio também, saber que o suicídio é, como um escritor médico falou, é o assassinato de si mesmo. Ela é um crime, é punido pelas religiões, é punido pelo espiritismo, é considerado pecado grave pela Igreja Católica e as igrejas cristãs. Então, o indivíduo que tem um sentimento, uma religião, uma crença ética religiosa, é fator de impedimento do desfecho do suicídio. O adolescente, na sua instabilidade, da sua emocional natural, naquele período de tempestade e tensão que o psicólogo americano Stanley Hall citou, pode cometer suicídio naquele fator, porque o adolescente é uma fase normal, a adolescência, mas nessa normalidade existe como um problema é agravado na mente do adolescente. É preciso que os pais observem a conduta desses adolescentes. A droga, o excesso de bebida, tudo isso são fatores
que ajudam o surgimento do suicídio, desde que a bebida e a droga diminuem a censura mental do indivíduo. Isto é resumo a minha pesquisa e análise sobre a psicologia do suicida.